Olá pessoas, tudo bom com vocês? RG Silva, estamos aí para mais um vídeo do nosso canal. E assim, primeiramente gostaria de pedir a todas as pessoas que vão assistir os nossos vídeos, esse vídeo especificamente, para, se for possível, curtir, se inscrever no canal, compartilhar, porque isso vai ajudar muito a gente aí a construir nossa história juntos. Então, estamos junto aí na caminhada. Vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre mais um capítulo aí da nossa saga bolsonarista, né? Capítulo 2, Bolsonaro, do mito à realidade. E o capítulo de hoje vai ser sobre a pandemia, né, do novo coronavírus aqui no Brasil. A gente vai explorar um pouco isso na nossa pasta de política, digamos assim. Tá, então vamos lá, né? Vamos fazer uma pequena introdução sobre aí o quadro geral dos números da pandemia no Brasil. Vamos lá. Tá. O Brasil confirmou aí o seu primeiro caso do novo coronavírus no dia 26/2 desse ano. No caso aí foi um homem de 61 anos que deu entrada no Albert Einstein e com sintomas da doença, né? E, e ele possuía histórico de viagem na Itália, que estava vivendo um surto de Covid na época. Então ele foi testado e deu positivo aí. E foi o primeiro caso registrado de coronavírus aqui no Brasil. Foi no dia 26 de fevereiro. E a primeira morte aqui no Brasil por conta aí do coronavírus, né? De Covid-19, aconteceu no dia 12 de março, em São Paulo também. E a vítima aí era uma senhora de 57 anos que foi hospitalizada aí no Hospital Doutor Carmino Caritio, né? E assim começou essa aí a trajetória da pandemia no Brasil. E hoje, no dia 17 de julho, cerca de 5 meses depois aí do primeiro caso, o Brasil já registra 2.014.738 casos confirmados de pessoas infectadas com o novo coronavírus, né? Quer dizer, esses são os casos oficiais. O Brasil ele não testa com muita eficiência e tem muita subnotificação. Mas esses são os casos oficiais de pessoas que foram confirmadas como aí, contaminadas com o novo coronavírus. Repetindo o número, vai ficar bem claro aí para todo mundo: 2.014.738 casos confirmados. Tá. E no mundo todo há um total de 13.924.306 casos de pessoas aí confirmadas em relação à contaminação do novo coronavírus. E de mortes confirmadas no Brasil por conta da Covid-19, hoje, no dia 17 de julho, o número preciso aí é 76.822 pessoas. São mortos confirmados por conta da Covid-19, né? A doença aí do novo coronavírus. E no mundo, confirmado aí de casos de mortes pelo novo coronavírus, o total é de 591.835 mortes, né, confirmadas, né, no mundo. Tá. Então, quer dizer, o Brasil tem
2,4% dos casos confirmados de pessoas contaminadas, levando em consideração o total de pessoas contaminadas no mundo. E tem 12,9% do total de óbitos confirmados por Covid-19, referente ao total de mortes por Covid-19 no mundo. Ou seja, a cada 100 contaminados oficialmente pelo novo coronavírus no mundo, 14 são brasileiros. E a cada 100 mortes confirmadas de Covid-19 no mundo, 13 são de brasileiros. Não quer dizer, esse é o quadro aí geral dos números do novo coronavírus aqui no Brasil, né? A gente está vivendo essa pandemia. Os números são atualizados constantemente. Pode ser não, com certeza. Após esse vídeo ser publicado, esses números serão atualizados. Eu vou deixar aqui embaixo um link de um site bem legal que tem essa atualização aí diária, tanto no Brasil quanto no mundo inteiro. Eu vou disponibilizar isso para vocês. Mas esse é o número que nós temos hoje. Nossos cálculos são baseados nesses números. E ele, de alguma maneira, ele sustenta aí a lógica do pensamento que eu vou estar tentando passar aí para vocês. Mas tá, diante de todo esse quadro dos números que foram apresentados, eu vou apresentar agora um vídeo para vocês, na verdade o áudio, onde o nosso presidente expõe aí suas ideias em relação à pandemia, né? E esse áudio ele compila aí algumas das frases do presidente ao longo do desenvolvimento aí dessa pandemia no Brasil. Vamos lá. Tem a questão do coronavírus também, que no meu entender está sendo superdimensionado o poder destruidor desse vírus. Obviamente temos no momento uma crise, uma pequena crise, né? No meu entender, é muito mais fantasia a questão do coronavírus, que não é isso tudo que a grande mídia propaga pelo mundo todo. Não vamos superdimensionar essa questão. Não pode ser algumas autoridades começar a proibir isso ou aquilo. Afinal de contas, está havendo uma histeria. Depois da facada não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar, não, tá ok? Se o médico ou o Ministério da Saúde me recomendar um novo exame, eu farei. Caso contrário, me comportarei como qualquer um de vocês aqui presentes. Brevemente, né, o povo saberá que foram enganados por esses governadores e por grande parte da mídia nessa questão do coronavírus. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho, como bem disse aquele conhecido médico daquela conhecida televisão. O vírus veio de fora para dentro e temos que buscar uma solução para minimizar as consequências do mesmo aqui no Brasil. Vão morrer gente? Vai morrer gente, como tem morrido algumas pessoas. Parece que está começando a ir embora a questão do vírus, mas está chegando e batendo forte o desemprego. Cara, quem fala de eu não sou governo, tá vendo? Mais uma coisa. Eu não sou governo. Tá? Mas, e daí? Lamento, quer que faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre. Então, pessoal, essa aí foi algumas das declarações do nosso excelentíssimo presidente da República aí, ao longo da progressão do nossa, agora vai. Ao longo da transmissão do vírus aqui no Brasil. E, enfim, diante desse fato, é complicado, né? Porque a gente olha os números aí, são mais de
2 milhões de pessoas contaminadas com vírus, isso sem contar a subnotificação, e mais de 76 mil pessoas mortas aí em decorrência da doença, né, do Covid-19. E há uma postura aí do presidente de, sei lá, oferecer uma resistência a qualquer medida que possa, de alguma maneira, servir de barreira para a progressão dessa contaminação desenfreada. E é importante a gente não perder referência e deixar bem claro aí as evidências, né, e os fatos como referência mesmo para a gente preservar a nossa opinião diante de toda essa situação que está acontecendo. Tá. Agora a gente vai falar um pouco sobre a questão do isolamento social, né? E para isso precisamos regredir um pouco aí na discussão, discutir um pouco sobre questões políticas mesmo. Tá. A questão do STF, né? Porque o STF ele deu uma prerrogativa aí aos governadores e prefeitos sobre as decisões as decisões relacionadas ao isolamento social durante a pandemia. Tá, o STF, que é o Supremo Tribunal Federal. É, na verdade, a mais alta instância do Poder Judiciário e a última instância aí para decisões judiciais. E é um tribunal constitucional, pois ele julga questões que estão relacionadas à constitucionalidade da coisa, digamos assim. E é o guardião da Constituição Federal, né, de 1988, e na relação entre as partes do Pacto Federativo. Tá. Desde 2002, todas as reuniões do Supremo Tribunal Eleitoral, o Federal, são transmitidas pela televisão, e seus 11 juízes, chamados de ministros, são nomeados pelo presidente da República, mas precisam ser aprovados pelo Senado Federal. Tá. O Brasil é uma república federativa, que é um regime que pressupõe a diversidade, ou seja, há um poder central para todo o país, mas também há determinados governos regionais autônomos. Tá. A Constituição Federal ela determina a distribuição de poder, e essa distribuição é arbitrada pelo Poder Judiciário, que precisa ser forte e independente. No Brasil, o Supremo Tribunal Federal tem essa função. E no dia 15 de abril, o STF, quando Bolsonaro sinalizava flexibilizar atividades comerciais para facilitar a reabertura econômica, o STF ele decidiu que estados e municípios teriam autonomia para atuar contra o Covid-19. E assim, governadores e prefeitos eles receberam o poder para determinar medidas restritivas durante a pandemia. Ou seja, essa decisão ela esvaziou o poder do governo federal, do presidente Bolsonaro, sobre as decisões relacionadas às medidas de isolamento durante a pandemia. Mas o fato é que essa decisão do STF ela não exime o governo Bolsonaro de ações contra a Covid-19 no âmbito nacional, no caso, né? Pois o Ministério da Saúde ele é um órgão federal. E através das medidas aí relacionadas ao país mesmo, né, no âmbito nacional, o Ministério da Saúde ele teria essa prioridade, né, e a gente não vê isso acontecendo na prática. Na prática, na verdade, o então ministro titular aí da pasta, o Luiz Henrique Mandetta, ele anunciou sua demissão no dia 16 de abril, após divergências com o presidente Bolsonaro sobre as medidas de isolamento social no combate aí ao novo coronavírus. Bolsonaro exigiu um apoio público para a flexibilização do isolamento social da parte do Ministério da Saúde,
para não comprometer aí seus interesses na economia, mas Mandetta, como médico, seguia dados técnicos adquiridos através de métodos científicos, contrariando aí a presidência da República, o que levou aí a sua saída do posto. Nós vamos ouvir aí o áudio aí do momento em que o Mandetta acaba deixando o cargo. Vamos lá. Luiz Henrique Mandetta foi aplaudido por servidores do Ministério da Saúde antes de iniciar sua última entrevista. O agora ex-ministro estava acompanhado dos secretários. Ele agradeceu um por um e depois fez um pedido especial aos que vão dar continuidade ao trabalho. Vocês são todos extremamente capazes e não vai ser esse problema. Esse problema é insignificante. Nada tem significado que não seja uma defesa intransigente da vida, uma defesa intransigente do SUS e uma defesa intransigente da ciência. Ao se despedir, Mandetta agradeceu ao presidente pela oportunidade de ter comandado o Ministério da Saúde por quase 1 ano e meio. Disse que, apesar de ter sido demitido, a última conversa que os dois tiveram foi amistosa e que ele espera que a transição seja suave, com resultados positivos. Mandetta vinha se equilibrando no cargo desde que a relação entre ele e Jair Bolsonaro começou a se desgastar. Nas últimas semanas, o embate com o presidente ficou ainda mais acirrado. Entre as principais divergências estavam as medidas de isolamento social que Bolsonaro considera exageradas. O presidente fez um pronunciamento assim que a coletiva terminou para apresentar o novo ministro, Nelson Teich, e agradecer pelo trabalho do antecessor. Foi realmente um divórcio consensual. Não condeno, não recrimino e não critico o ministro Mandetta. Ele fez aquilo que, como médico, ele achava que devia fazer. O presidente disse que o motivo da demissão foi a condução da crise do coronavírus e deixou claro o que espera do novo titular da saúde. Sei e repito que a vida não tem preço, mas a economia, o emprego, tem que voltar à normalidade. Não o mais rápido possível, como conversado com o Dr. Nelson. Mas ele tem que começar a ser flexibilizado. Sim, essa aí foi a posição do presidente após a saída do Mandetta, né? Eles convergiram aí em relação ao isolamento social. Bolsonaro resistia na permanência dessa medida e, na verdade, o Mandetta ele resistia aí na flexibilização, na verdade. Aí saiu o Mandetta, entrou o Teich no lugar dele. Na verdade, ele também não durou muito, né? Quer dizer, Teich, que ele havia substituído em um Mandetta, também por ser médico e não querer manchar a sua biografia, pediu demissão no dia 15/5, por discordar da posição do presidente Bolsonaro em relação ao isolamento social e ao uso da cloroquina, né? Que na verdade é um medicamento popularizado como tratamento da Covid-19, mas ele foi popularizado para fazer o tratamento da Covid-19, né? E na verdade essa iniciativa partiu da presidente estadunidense Donald Trump e ela foi seguida por Bolsonaro, né? Por interesses políticos, é claro. Mas na verdade é que o medicamento ele não possui qualquer comprovação da sua eficácia garantida por dados técnicos adquiridos através de métodos científicos. A Sociedade Brasileira de Infectologia, na verdade, ela orientou que a cloroquina ela fosse abandonada no tratamento de Covid-19, pois estudos internacionais eles apontaram aí que o medicamento não oferece nenhum benefício, não tem eficácia no tratamento ou prevenção da doença. Então, quer dizer, o Trump ele
não se sabe de onde ele tirou isso, mas o fato é que ele compartilhou essa ideia de que a cloroquina seria a salvação para os problemas relacionados a essa pandemia. Obviamente ele foi, de alguma maneira, desacreditado aí pelos médicos lá dos Estados Unidos. A comunidade médica desautorizou ele em relação a essa postura, mas o Bolsonaro ele comprou essa ideia porque ele quer que as pessoas voltem a trabalhar, ele tem essa preocupação com a economia e que é uma solução rápida e mágica para resolver o problema, independente do aval dos especialistas. E esse embate acabou gerando aí a saída do segundo ministro aí da Saúde no meio da pandemia, com menos de um mês no cargo. Vamos ouvir aí a posição do Taish. Nelson Taish não chegou a completar um mês no cargo. Era tido como um homem de confiança do presidente Jair Bolsonaro, escolhido para substituir Luiz Henrique Mandetta, demitido justamente pelas divergências com o presidente na condução do enfrentamento da pandemia, especialmente sobre as medidas de isolamento social. A posse foi no dia 17 de abril e o discurso, que parecia afinado no início, entrou em descompasso com o avanço da doença. Ao contrário do presidente, que defende o uso da cloroquina como tratamento da Covid-19, Taish admitiu que o remédio não é eficaz. Também reconheceu que as medidas mais duras de isolamento, como o lockdown, podem ser aplicadas, tudo que Jair Bolsonaro sempre foi contra. No início da semana foi surpreendido e ficou visivelmente incomodado com a decisão do presidente de tornar serviços essenciais os salões de beleza, barbearias e academias de ginásio. Isso aí saiu hoje, isso? Ele acabou de falar com o Alvorada. Falou agora. Queria saber, isso passou pelo Ministério da Saúde? Decisão de quem sabe é manicure, academia, salão de beleza, barbearia. Barbearia, salão de beleza e academia. Isso passou pelo Ministério da Saúde? Não, isso aí não é. Acho que não passou. Não é atribuição nossa. Isso aí é uma decisão do presidente. Sem apoio dos secretários estaduais e municipais de saúde, deixou de lado a apresentação do projeto de diretrizes para orientar estados e municípios sobre as regras de isolamento. As divergências com o presidente levaram Jair Bolsonaro a falar em enquadramento do ministro. Na manhã de hoje, a reunião no Palácio da Alvorada terminou em pedido de demissão. Tá. Então, pessoal, quer dizer, essa foi a postura aí do Taish, né? Foi o segundo ministro a deixar o cargo, isso tudo durante uma pandemia. E o Brasil aí completa aí mais de 2 meses sem um titular à frente do Ministério da Saúde. Pazuello, né, que é um militar aí completamente alinhado à ideologia relativista que Bolsonaro aplica até mesmo em assuntos relacionados à saúde pública, é o ministro aí provisório da pasta, mas que na verdade ele está ali mais como uma figuração e para atender aí os desejos do presidente, porque na verdade ele não tem nenhuma ligação com a área médica e ironicamente, o presidente da República ele testou positivo para a Covid-19 no dia 7 de julho. E assim, ele deu sintomas, fez o exame e testou positivo, né? Mas aí a gente fica pensando, obviamente isso tinha que acontecer, porque ele não tinha nenhuma prevenção, não era adepto de nenhuma prevenção em relação a evitar a contaminação. E a gente fica pensando assim, quantas pessoas ele não pode ter contaminado aí antes de saber que estava infectado, mas caso ele não apresentasse sintomas e não fosse testado positivo, para quantas pessoas ele poderia transmitir o vírus e quantas mortes isso poderia gerar, algo que aparentemente não é uma preocupação para ele. E eu acho muito importante a gente refletir sobre tudo isso e pesar tudo isso na balança, independentemente de ser de direita ou de esquerda, né?
Acho que a saúde ela é importante para todas as pessoas, independente de posição política. E sempre as melhores saídas em momentos como esse, elas são benéficas para todos. E você arrastar a polarização e relativização para o espaço que deve ser ocupado pela ciência, pela medicina, por dados técnicos adquiridos através de métodos científicos, isso expõe as pessoas a um risco e a um perigo muito grande. Acho que as pessoas devem ficar muito atentas e tentar agir de uma maneira racional em momentos tão complicados, tão difíceis como esse. E que os números eles não podem ser relativizados e eles não mentem, possa aí clarear o pensamento de algumas pessoas. E é isso, política. Fico tenso falando dessas coisas. Fui falar de filmes, de cinema, de música, de séries. Mas é importante, né? Esse é um trabalho aí de iniciativa para a gente contribuir com a sociedade de alguma forma, né? A gente tem que em algum momento sentar e refletir sobre essas coisas. Enfim, é isso. Beijo e tchau.